Megumi Fushiguro é o tipo de personagem que nasce para ser gigante, mas que morre engasgado com o próprio silêncio. Ele tinha tudo: estilo, técnica, complexidade emocional e principalmente potencial. O mesmo potencial que você tem de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, valeu. Bom, mas a história que o cerca decidiu que isso não seria suficiente. O autor preferiu jogar Megumi para escanteio, preferiu deixar que ele se apagasse antes mesmo de explodir. A sensação que fica é essa: não foi que ele falhou, foi que nem lhe deram a chance real de ser tudo que podia ser. E isso é ainda mais trágico. Megumi não precisava de holofotes para se destacar. Bastava entrar em cena com seu olhar vazio e postura contida, ele parecia carregar o peso de uma guerra interna. Desde o começo, sua técnica das sombras divinas já era misteriosa e versátil. Um dom amaldiçoado, refinado com controle cirúrgico. E a promessa já estava ali, o tipo de personagem que é construído para crescer, para se tornar imprevisível, para virar o trunfo que muda a maré da guerra. E não era só por causa de poder, Megumi também carregava um conflito interno e denso. Um menino que queria salvar os outros, mas não via valor em si mesmo, como um cavaleiro que não enxerga o próprio escudo, como uma lâmina presa numa bainha enferrujada. Ele se colocava em risco, se sacrificava e escondia sentimento atrás daquela frieza calculada. Mas era nítido que ali havia algo muito maior prestes a emergir. Mas o que fizeram com tudo isso? Nada, ou pior, enterraram. Enquanto outros personagens brilhavam, Megumi era reduzido a um papel secundário, não em função de trama, mas por omissão narrativa. Ele era o tipo de personagem que precisava de um momento, aquela virada de chave, a luta decisiva, o momento. Mas ele nunca veio e aos poucos o protagonismo dele foi diluído, como se fosse uma sombra da própria técnica. E ironicamente, Megumi foi engolido pelas próprias sombras. Quantas vezes ele foi tratado como coadjuvante em batalhas onde deveria ser central, sabe? Esse é meu ponto. Quantas vezes sua genialidade tática foi ofuscada por decisões narrativas ou apressadas ou mal construídas. Não foi esquecido, não foi ignorado, com a plena consciência de que existia algo ali. O autor sabia, os fãs sabiam, mas mesmo assim nada foi feito. Foda. E então chega o momento. Megumi se perde, literalmente e simbolicamente. Sua mente é sequestrada, sua identidade é desfeita e o que deveria ser o auge da sua construção virou o atestado final de que seu potencial jamais foi respeitado. Ele virou uma ferramenta, um corpo com poder, mas sem vontade, sem voz, sem direito de reagir. Aos poucos, o Megumi que lutava por justiça, que se debatia com sua moralidade e que carregava a questão da sua irmã como uma ferida pulsante, foi silenciado, e a narrativa não apenas permitiu isso, ela precisou disso, porque o poder de Megumi era tão grande que talvez o autor não soubesse como usá-lo sem quebrar a balança da história. E é aí que mora o erro. O que eu quero dizer com isso é que potencial não é promessa, potencial não é garantia de glória. É só o fogo acumulado num tambor de pólvora. Alguém precisa acender e ninguém acendeu Megumi. Em vez de uma ascensão, tivemos uma submersão. Ele foi engolido pela própria importância não realizada. Se tornou símbolo de que poderia ter sido. Não faltou força, faltou coragem de colocá-lo onde ele deveria e merecia estar. Faltou o medo de deixá-lo explodir. E, ironicamente, a série que falou tanto de destino e de maldições amaldiçoou o próprio Megumi com a cena de que o personagem nunca foi. Ele tinha tudo para ser o, entre aspas, Sasuke de Jujutsu, mas foi usado como ferramenta dramática. E quando finalmente poderia reivindicar sua própria narrativa, virou um boneco nas mãos de um demônio. No fim, o silêncio de Megumi fala mais alto. Não é só uma questão de ausência de palavras, é a ausência de justiça. Ele não merecia ser o cara invisível, não merecia sumir sem deixar um eco real. Mas talvez o vazio que ele deixou seja mais poderoso que qualquer técnica, porque cada fã que o viu, cada um que acreditou nele, sabe que foi tirado. Megumi Fushiguro não falhou, Megumi Fushiguro foi falhado. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.